Professor Miguel, o senhor tem a palavra para as suas saudações iniciais. Já antecipo minha gratidão pela disponibilidade do senhor estar aqui, por ter separado esse tempo para falar conosco, especialmente nesse dia em que nós comemoramos o Dia Nacional da Matemática, né? Lembrando aí a memória do nosso querido Malba Tarran, né? Então, eu vou deixar o senhor falar, que eu estou falando demais, e só saudar aqui o pessoal agora de Videira, Santa Catarina, meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Esse trabalho aqui, para quem não conhece, é do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande, né? É a cidade mais bonita do mundo, segundo o professor Miguel, depois de Lisboa, e coisas assim. Mas é uma alegria ter vocês todos aqui. O curso de licenciatura em matemática está promovendo essas lives aí nesse período de dificuldade em que nós vivemos, de incertezas, e tem feito tem nos ajudado, né? Até estreitar laços, assim, como daqui de Campina Grande, fazer um link direto com Campinas, né? Campinas, Campina Grande, com o professor Miguel, que vai nos agraciar essa noite com a sua palavra. Boa noite, professor Miguel. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos. Os meus alunos já estão um pouco habituados ao meu português, portanto eu vou tentar falar mais lento, mais devagar, mas se tiverem algo que não entendam, algum comentário, portanto começo já por dizer isso. Eu estou a acompanhar o chat aqui ao lado. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer, por favor interrompam. Portanto, eu nas palestras que dou, costumo pedir ao público para efetivamente, se tem alguma questão sobre o que eu comentei ou algo que acho que é importante discutir, que levante a mão. E, portanto, aqui faço o mesmo. Levantem a mão aí no chat que eu vou tentar estar a acompanhar também. Bom, eu tenho que agradecer o convite. Pronto, professor, rapidinho. Então, à medida que surgir alguma pergunta aqui, eu já, dependendo aí falo com o senhor aqui, eu projeto aí na tela para a gente caminhar, tá certo? Ok. Eu tenho que agradecer o convite. Portanto, nós no CIESP Mate tínhamos pensado fazer alguma atividade para celebrar o Dia da Matemática. Tal como o ano anterior, fizemos 6 workshops gratuitos nas escolas. Este ano tínhamos pensado também fazer alguma coisa, mas com esta situação particular que vivemos, fica difícil. E, portanto, uma das opções era fazer algum tipo de formação neste contexto à distância. Portanto, o Cícero pediu-me para eu falar um pouco da minha formação, que eu já ia fazer até para que nós possamos entender também o porquê do foco do trabalho que nós fazemos no CIESP Mate aqui em Campinas. O porquê de ser uma discussão que muitos consideram, essencialmente aqui no Brasil, muita gente considera que é demasiado matemática, porque o que nós discutimos efetivamente é o conhecimento matemático específico do professor para ensinar matemática. Portanto, desde a educação infantil ao ensino superior. E porque partimos do pressuposto que se eu não tenho um conhecimento e que nós consideramos que é especializado, e eu já vou falar um pouco do que é essa coisa do conhecimento especializado. Se nós não temos um conhecimento que é especializado no âmbito da matemática, eu nunca vou conseguir ensinar matemática aos alunos de modo que os alunos entendam. Posso usar todas as metodologias do mundo, posso usar todos os recursos que tenho disponíveis. Se a discussão continuar a ser nos recursos e não na matemática que esses recursos podem potenciar, os resultados vão continuar a ser, não vou dizer maus, mas o que nós temos nos dias de hoje. Portanto, vou tentar falar um pouquinho de mim. E eu costumo dizer sempre que fico muito nervoso quando vejo muita gente a olhar para mim. Agora não vejo muita gente, mas sei que está muita gente a olhar. Eu sou português, já deu para entender, óbvio. Eu fiz licenciatura em matemática e fiz mestrado em álgebra, portanto em matemática pura na área da álgebra. E já nessa altura estava a trabalhar na formação de professores
E o que eu fiz de matemática não me ajudou, pensando na prática efetiva de formar professores, o mestrado em matemática não ajudou não posso dizer em nada, mas ajudou muito pouco para essa formação de professores que eu estava a fazer. E ninguém podia apontar nenhum erro matemático naquilo que eu fazia. E dava disciplinas de álgebra, de análise, de equações diferenciais, de topologia, portanto, tudo disciplinas típicas de qualquer curso de matemática em qualquer lugar do mundo. Portanto, erros matemáticos não tinha, mas eu sentia que os meus alunos não aprendiam aquilo que eu queria que eles aprendessem. Ou seja, sabiam fazer a regra, sabiam resolver os exercícios, nem sequer problemas eram, sabiam resolver os exercícios, mas quando eram confrontados com algum tipo de problema que fosse diferente do típico, a coisa não funcionava. E, portanto, fui fazer tentando melhorar a minha própria prática, que essa era a motivação, fiz o mestrado e o doutorado em Educação Matemática em Espanha. E nesse processo de fazer o doutorado, se nós pensarmos aqui no contexto brasileiro, um dos autores que é mais usado no âmbito da educação matemática, talvez os alunos da licenciatura não conheçam, mas muitos dos professores e muitos dos pesquisadores que eu sei que estão a assistir. Portanto, um dos autores que é mais usado no âmbito da educação matemática, quando se fala da prática do professor e do conhecimento do professor, é o Schulman, que é um autor que foi um marco no âmbito da educação geral e que não fala nada de matemática. Não fala nem de matemática nem de qualquer outra área curricular, porque ele próprio assume que a discussão não é da área curricular, a discussão que ele faz não é da área curricular, mas é da educação em geral. E eu, quando fui fazer o doutorado, a minha ideia era também analisar a prática de uma professora usando o Schulman. Mas quando comecei a analisar a prática dessa professora, primeira aula de análise, uma professora dos anos iniciais, havia muita coisa pedagógica, mas não havia nada matemático. E o que para mim não tem sentido. Se eu estou a fazer um trabalho de educação matemática, eu tenho que ter as duas coisas. Tenho que ter educação e tenho que ter matemática. Portanto, se eu não tenho matemática, há alguma coisa que está errado. Isso levou a que no processo de doutorado eu fosse procurar outros autores bastante mais recentes que discutem, autores e grupos de pesquisa que discutem as especificidades do conhecimento do professor para ensinar matemática e que nós temos estado nos últimos anos a ampliar para o conhecimento especializado do professor para ensinar física, para ensinar química e para ensinar biologia. E dito isto, essa é uma das razões pelas quais uma das nossas discussões centrais é na componente especializada do conhecimento matemático do professor de matemática, ou do professor que ensina matemática. Estou no Brasil, na Unicamp, há 4 anos. Trabalhei já 15 anos em Portugal, mas trabalhei também na Noruega, em Espanha, em Itália, no México, no Chile. Portanto, uma experiência bastante diversificada que ajuda a entender um pouco também das dificuldades e dos problemas em cada um dos contextos e que permite não trazer para o contexto específico, tentar copiar de um contexto para o outro, mas entender o que se passa em cada um dos contextos de modo a potenciar aquilo que nós temos. Portanto, eu vou começar a nossa discussão hoje. Espero que esta introdução vos tenha motivado também, tenha dado para entender um pouco daquilo que vai sendo discutido na apresentação hoje e que se já conhecem alguma coisa do trabalho que eu faço ou que os elementos do grupo do CIESP Mate fazem, que eu já vou colocar aí quem são eles, que nós fazemos no grupo de trabalho de pesquisa e de formação, começam a entender um pouco do nosso foco de discussão e da preocupação que temos em que a formação do professor de matemática ajude efetivamente o professor de matemática ou que ensina matemática a discutir matemática com os seus alunos. Que não seja uma coisa muito geral, focada nas metodologias ou focada nos
nos recursos sem intencionalidade. E por isso nós usamos muito a expressão de vou fazer formação com intencionalidade matemática ou vou usar os recursos com intencionalidade matemática. E essa formação e esse uso dos recursos vem das pesquisas que nós fazemos. Porque formação sem pesquisa não é formação. É formação, fazer formação com os resultados da pesquisa de há 30 anos atrás, nós já fizemos isso durante 30 anos. E o resultado, a qualidade do ensino e da aprendizagem não melhorou. E, portanto, significa que alguma coisa diferente tem que ser feita. Portanto, temos que fazer algum tipo de inovação no processo da formação para podermos inovar no processo da prática para que as aprendizagens sejam efetivas e para que, como consequência e não como objetivo prioritário, os resultados dos alunos efetivamente possam melhorar. Portanto, o que é que eu vou discutir hoje? Vou tentar partilhar o meu ecrã. Portanto, eu vou partilhar vou pôr em modo de apresentação e eu vou deixar de ver o que está no chat. Portanto, se houver algum comentário que eu tenho os movimentos aqui, se houver algum comentário... Eu estou acompanhando aqui, professor. Aí se aparecer, a gente vai okay. Falar. Bom? Eu, em alguns momentos, vou parar e vou fazer perguntas e, portanto, eu peço que a quem está a assistir tenha material de escrita para poder registrar algumas questões que eu vou fazer para que possamos fazer uma coisa mais com discussão. Porque eu sei que é chato, pelo menos para mim é muito chato, ir a uma palestra e estar uma hora a ouvir alguém falar. Portanto, ao fim de 15 minutos já perdi a minha concentração. Portanto, eu não quero que aconteça isso connosco hoje. Ok? E, portanto, a primeira questão tem a ver com o título. O título é provocativo. Portanto, efetivamente, é provocativo no sentido de nos levar a pensar o que é que nós temos andado a fazer. E nós, digo todos nós, quer sejamos professores, alunos, formadores, futuros professores, portanto, o que é que nós temos andado a fazer na formação de professores? O que é que nós entendemos, nós como grupo, como classe social que deveríamos ser, portanto, classe profissional deveríamos ser, o que é que nós deveríamos entender sobre o que é formar professores e qual é o objetivo da formação de professores. E daí a questão da formação de professores com intencionalidade para efetivamente formar professores. Porque uma das discussões que temos que fazer é se a formação de professores, e vou focar em particular nos professores de matemática, mas a discussão pode ser ampliada aos professores que ensinam matemática, portanto, desde a educação infantil ao ensino médio. Portanto, mas vou focar na discussão na formação de professores de matemática que fazem a licenciatura em matemática. Portanto, será que a licenciatura tem efetivamente intencionalidade de formar professores? Isto leva a questionar qual é o papel do professor, qual é o objetivo do professor, de modo a pensarmos qual é a prática docente do professor, prática profissional futura e na formação inicial ou atual na formação contínua, qual é essa prática profissional, qual é o objetivo dessa prática profissional relacionada com as aprendizagens matemáticas dos alunos e se a formação atual efetivamente dá conta disso, dá conta de que nós... Deixa-me tirar aqui, senão começa a ouvir o ruído das mensagens. Se a formação que nós temos dá conta de nós, efetivamente, ensinarmos de modo diferente daquilo que aprendemos quando éramos alunos lá do 3º ano do ensino médio ou do 2º ano do ensino médio. Será que nós, efetivamente, fazemos de forma diferente ou fazemos do modo que nós achamos que faziam connosco quando nós éramos alunos da etapa educativa onde nós ensinamos hoje? Portanto, esse é um pressuposto
que nós temos que pensar se pensarmos no que é formar professores e no que é, quais são as especificidades que estão associadas à formação de professores. Portanto, lembrar que hoje é o Dia Nacional da Matemática, como o Cícero já comentou, em comemoração ao aniversário do Malbatã. E, se repararem aqui no lado direito do PowerPoint, tem um conjunto de fotos de colegas, eu vou aumentar, que são os elementos atuais do grupo que nós temos na Unicamp, que é um grupo de pesquisa e de formação com foco no conhecimento interpretativo e especializado do professor. E eu coloco sempre estas imagens. Porquê? Para dar mais significado ao trabalho que nós fazemos, quer seja de prática de sala de aula, quer seja de pesquisa, quer seja de formação, não pode ser feito de modo individual. Ou seja, nós temos que efetivamente pensar, e essa é uma outra forma também de pensar a formação, porque há muita discussão sobre, vamos fazer grupos colaborativos. Ninguém sabe o que é um grupo colaborativo, mas todo mundo usa essa palavra, essa expressão, grupo colaborativo. Professor, a Arlete colocou aqui, ficou na dúvida aqui, processo de imitação, criação, o que... Você escutou? Não, eu estou a ler o chat, mas não entendi. Também não sei se ela não entendeu o termo ou o significado ou o que o senhor quis dizer com processo de imitação e criação. Eu estou aqui filosofando em cima das possibilidades da pergunta dela. Mas eu não falei em imitação-criação. Eu falei em replicar aqui. Uma das coisas que eu falei que pode estar relacionado com isso é a nossa... Existem muitas pesquisas que mostram que, tipicamente, o que nós fazemos enquanto professores hoje tem pouco a ver, tem pouca relação com a formação inicial que nós tivemos e muito pouca com a formação contínua. Ou seja, o que nós fazemos hoje está muito mais relacionado com o que nós achamos, não é necessariamente o que fizeram, é o que nós pensamos que fizeram connosco quando nós éramos alunos. Se eu hoje sou professor do segundo ano do ensino médio, o que fizeram comigo quando eu era aluno lá do segundo ano do ensino médio. E, portanto, o que é que isso significa? Que a formação teve pouco impacto. Se a formação teve pouco impacto, não adianta ter formação. Eu tenho um diapositivo para discutir isso. Não adianta ter formação de professores. Se não tem impacto, o que é que nós estamos a fazer na formação de professores? É gastar tempo e dinheiro. Portanto, temos que pensar de forma diferente. Não estou a dizer que não é preciso a formação de professores que nós temos. Estou a fazer a provocação para nós efetivamente pensarmos que... Ela colocou aí, refiro-me ao fato de reproduzir a formação que foi feita por nossos professores de nossa formação inicial. É que nós nem sequer reproduzimos a formação, muitas das vezes nem sequer reproduzimos a formação que fizeram connosco na formação inicial. Portanto, isto agora era uma outra discussão. No sentido de... e esse agora já é o papel do formador de professores. Se o formador de professores tem um determinado tipo de prática e um determinado tipo de experiências, o objetivo é impactar de alguma forma as práticas futuras, ou dos futuros professores ou dos professores atuais, dependendo se estão num contexto de formação inicial ou contínua. Mas, tipicamente, não é em 4 anos que eu, de formação, que tenho os mais diversos focos. E que no Brasil, se eu pensar nos anos iniciais, na educação de professores da pedagogia, eu digo claramente que não há formação de professores para os anos iniciais, pensando que esses profissionais vão ter que ensinar matemática, português, história, geografia, física, estudo do meio ou ciências da natureza, portanto, porque esse não é um foco da formação. Se eu pensar nos professores na licenciatura, que é o foco aqui, eu também posso dizer que, ainda que nos papéis oficiais, nos documentos, e nas disciplinas estejam separadas por matemática e da área da educação matemática, se eu efetivamente quero formar professores,
eu estou a gastar mais tempo aqui, mas a discussão que eu vou fazer vai-me permitir avançar vários diapositivos dos que tenho aí. Se eu quero efetivamente formar professores, eu tenho que ver essa coisa da matemática e da pedagogia de forma integrada. O conhecimento matemático e o conhecimento pedagógico de forma integrada. Se eu continuo a ter disciplinas de matemática e disciplinas de pedagogia separadas, ou disciplinas de educação separadas, eu continuo a não ter formação de professores. Nós já vimos que esse modelo não funciona há muito tempo. E, portanto, temos que pensar de forma diferente. Portanto, eu estava a dizer, a questão das fotos é importante, é para chamar a atenção da necessidade de nós efetivamente trabalharmos em conjunto. E eu não uso a expressão colaborativamente porque trabalho colaborativo é uma coisa muito especial, não é juntar um grupo de pessoas e dizer, nós trabalhamos colaborativamente. Portanto, é algo que tem que ser construído ao longo do tempo e que demanda muitas outras dimensões do que só as pessoas estarem juntas no mesmo espaço físico ou não. Portanto, no nosso contexto atual até nem estamos juntos no espaço físico. Eu já vou responder ao Augusto. E, portanto, o que é que nós falamos de conhecimento especializado do professor e conhecimento interpretativo. Mas, afinal, o que é que nós podemos pensar em... O que é que entendemos por essa coisa do conhecimento interpretativo e do conhecimento especializado do professor e que ensina matemática? E o que é que nos leva a, pensar, a poder dizer que porque é que é especializado? E porque é que é só do professor de matemática? Portanto, porque é que não é, se é especializado, porque é que não é de todos os professores? E uma questão muito recorrente é, mas se é especializado para o professor, então não seria um conhecimento pedagógico? Porque só o professor é que necessita de conhecimento pedagógico. E o que é que toda essa discussão tem a ver com a necessidade de uma mudança de foco e de objetivos para a formação de professores. Estas são algumas das discussões que nós temos que fazer connosco próprios, portanto, cada um de nós, de modo a tentar dar significado a questão que está por trás é porque é que o trabalho que eu desenvolvo, o trabalho docente que eu desenvolvo, merece ser chamado de profissão. Porque nós temos profissão médico, e há um conjunto de requisitos que estão associados. Profissão engenheiro, há um conjunto de requisitos que estão associados. E se nós perguntarmos o que é a profissão professor, há um conjunto de requisitos que ninguém sabe quais são, porque cada um acha que é uma coisa em particular. Eu vou fazer essa discussão ao longo da apresentação. Eu acho que alguns dos que estão a assistir já viram este problema. Eu vou-vos dar 2 minutos para resolver o problema. Porque uma parte da discussão sobre a questão do conhecimento interpretativo eu vou fazer a partir de exemplos. Que é o tipo de... Eu não falo tipicamente eu não falo em metodologias de trabalho, mas em todas as formações que nós fazemos há uma determinada abordagem metodológica que está por detrás do trabalho que fazemos e que essa abordagem metodológica é o tipo de trabalho que nós queremos que seja desenvolvido, que os professores que fazem as formações desenvolvam com os alunos. E essa abordagem metodológica, uma das coisas é dar tempo aos alunos para resolver o problema. Nós aqui temos um contexto que não é ideal e, portanto, eu dou 2 minutos, deveria dar 15, no mínimo, para resolver este problema. Mas registrem a vossa resposta a este problema. Que quantidade de chocolate receberá cada uma de 6 crianças se dividirmos equitativamente 5 barras de chocolate entre elas? Portanto, como é que cada um de vocês resolve o problema e como é que explicaria a um colega como pensou? E note-se que este é um problema está formulado de um modo muito particular. Depois já vou fazer mais perguntas sobre.
Eu aproveito para dizer que estou a transmitir pelo Instagram do grupo, mas que quem está no Instagram será melhor ir para a transmissão no Facebook, porque tem a partilha da tela que pelo Instagram não funciona. Resolveram já aí, pessoal? Ninguém se manifestou? Nada. Ok, acho que já deu tempo para pelo menos pensar um pouco sobre o problema. E podíamos pensar se isto efetivamente é um problema para nós. E fazer uma discussão sobre o que é um problema e para quem. Ou seja, para ser um problema não pode ser uma coisa que eu imediatamente sei a resposta, portanto, porque não é um problema, nem uma coisa que eu não tenha à minha mão, e a minha mão significa na cabeça, os recursos mentais que me permitam encontrar a resposta. Ou seja, se é uma coisa muito complexa, nem sequer é um problema, porque eu não consigo, ou é um problema que eu não consigo encontrar a solução com os recursos que tenho. E, portanto, não é um problema potente para ser discutido naquele momento. Portanto, e com isto, a minha pergunta é: o que é que nós, professores, considerando que esta é uma tarefa para os alunos, o que é que nós, professores, temos de conhecer mais que os alunos para podermos implementar um tipo de práticas matemáticas que efetivamente contribuam para que eles entendam o que fazem e por que fazem a cada momento e que permita depois fazerem relações com o que vão aprender em momentos posteriores. E aqui o essencial é esta coisinha do mais. Será que todos estamos de acordo que temos de conhecer mais do que os alunos? Ou não? E que mais é esse que nós temos de conhecer, do que nós professores temos de conhecer que os alunos? E eu vou voltar a esta discussão do mais, mas antes disso é importante termos um ponto de... Eu já falei um pouco na introdução, que vem da minha experiência anterior, mas é importante termos um ponto de partida para entendermos o tipo de discussão, o tipo de formação e o tipo de pesquisa, o foco da pesquisa que nós fazemos. Portanto, por um lado, nós temos sempre, quer seja na pesquisa, na formação ou na prática, temos sempre de tornar claro o nosso próprio posicionamento para que nos possamos fazer entender. Eu comentei há pouco, se eu disser trabalho colaborativo, todo mundo sabe o que é, todo mundo acha que estamos a falar do mesmo, mas não estamos. Se eu disser resolução de problemas, todos nós achamos que sabemos o que é, mas o meu entendimento pode ser bastante diferente do entendimento de qualquer outro. E, portanto, se eu falar em formação de professores, todos nós achamos que sabemos o que é, porque ou estamos a fazer formação de professores, ou estamos a ser formados, ou estamos a ser formadores, ou já fizemos a formação, mas cada um tem uma ideia na cabeça sobre o que é essa coisa de formação de professores. Isso por um lado. Por outro lado, todos os alunos têm o direito de ter a oportunidade de aprender. E para que os alunos tenham esse direito de ter a oportunidade de aprender, nós, professores, temos o dever de lhes dar esse direito. Isso está relacionado com o facto de que, para nós podermos dar esse direito aos alunos, temos que ter um conhecimento que permita dar esse direito. E há muitas pesquisas que mostram que o nosso conhecimento enquanto professores é de entre todos os fatores que podem ser controlados, que há muitos que não podem, óbvio, mas dos fatores que podem ser controlados, o conhecimento do professor é o fator que é decisivo na qualidade da prática matemática. E o que é que isso significa? Que é decisivo nos resultados finais dos alunos. E, portanto, o professor tem que conhecer mais do que os alunos. A pergunta que estava lá inicialmente. É óbvio. Penso que é óbvio para todos nós que nós, enquanto professores, temos que conhecer algo mais do que os alunos. Mas há várias perguntas que têm que ser respondidas. E isso tem implicações na formação, seja inicial, seja contínua.
no foco da formação e necessariamente no foco do trabalho que é feito associado a essa formação. Seja o resultado dessa formação na prática, seja o que antecede essa formação, antecede e está em simultâneo na pesquisa. Portanto, quanto mais nós temos de conhecer, o que significa mais? Mais de quê? Em relação a quê? Quem é que define o que é esse mais? Quais são os parâmetros de qualidade? E este é um problema que eu fico com urticária, fico nervoso quando ouço alguém dizer que não podemos definir parâmetros de qualidade porque isso vai criar um conjunto de entraves na prática docente, vai condicionar o professor. Se eu não defino parâmetros de qualidade, eu não consigo pensar em formação de qualidade. Eu não vou discutir aqui quais são os parâmetros de qualidade, nem o que seria neste momento uma formação de qualidade ideal. Mas vou dar algumas ideias. Portanto, temos que pensar em se quer melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos para melhorar os resultados, eu tenho que melhorar a qualidade da minha própria prática. Agora, o que é que significa melhorar a qualidade da minha própria prática? Vamos tentar discutir. Voltou aí, professor? Não, tá bom. A tela. Ok. Portanto, o professor tem que conhecer mais do que os alunos. Mas o que é esse mais? Qual é o conteúdo desse mais? Será que esse mais é conhecimento pedagógico? Será o saber ensinar, saber as metodologias, agora que está muito em moda nas metodologias ativas, saber usar os jogos, ter um monte de recursos à disposição para poder usar? Então, se o mais for isso, então o problema já devia estar resolvido. Porque, essencialmente, na pedagogia, esse tem sido o foco da formação. E, portanto, o problema devia estar resolvido. Mas, se nós pedirmos aos alunos, a qualquer aluno que esteja desde os anos iniciais ao ensino médio, todos os alunos têm as suas ideias pedagógicas. Inclusivamente, nós, enquanto professores, temos um monte de ideias pedagógicas e um monte de experiências associadas. Porque nós somos os únicos que tivemos esse tipo de experiência em relação à nossa prática atual ou futura enquanto professores durante 12 anos, no mínimo, enquanto alunos dos anos iniciais e do ensino médio, mais 4 ou 5 no ensino superior. E, portanto, não há mais nenhum profissional no mundo que tenha essa quantidade de experiência que possa criar na sua mente aquilo que acha que é ser um bom professor. Porque um médico não tem 17 anos de experiência enquanto de consultório, a menos que seja alguém que seja hipocondríaco e vá todos os dias a diferentes médicos ter esse tipo de experiência. E, portanto, se perguntarmos a qualquer aluno como é que ele podia ensinar a um colega algo que esse próprio aluno já sabe, esse aluno vai fornecer um conjunto de estratégias que funcionaram para ele. Então, o que é que isso tem? Que implicações tem isso? Se o problema fosse o pedagógico, não necessitamos de formação de professores. Porque não é, e estou a ir ao extremo para chamar a atenção para alguns elementos centrais que eu vou retomar posteriormente. Portanto, se o foco fosse nos recursos, nas metodologias, nos jogos ou nas metodologias ativas, eu não necessitaria de formação de professores. Porque qualquer aluno, até chegar à universidade, já tem no mínimo 12 anos de experiências dessas, bastante diversificadas, nessa dimensão pedagógica. E aí sim, bastaria ensinar como achamos que fomos ensinados, ou seja, como alunos. Mas se o mais não é isso, então o mais tem que ser outra coisa. E se nós falamos num momento do conhecimento pedagógico, esse mais tem que ser matemática. Se não é pedagógico, nós somos professores de matemática, ou é matemática ou é pedagógico. E pensando no trabalho do Schumann, obviamente podia ser curricular, mas faz parte, já vamos ver, para nós faz parte do pedagógico. Então, se fosse matemático, seria suficiente saber, e agora são as disciplinas que os alunos da licenciatura têm em qualquer lugar do mundo. O nome pode mudar, mas a essência é a mesma. Teoria de grupos, teoria de anéis, equações diferenciais, topologia com pontos ou sem pontos, álgebra, análise.
as teorias, as disciplinas típicas. Então, se esse fosse o problema, mais uma vez o problema, se esse mais fosse a matemática, mais uma vez o problema já estava resolvido, porque toda a nossa formação tem sido focada nisso. E existe também um mas. Todos os que fazem, fizemos e fazemos matemática, e também os que fazem engenharia e física e química, é considerado que se tem um sólido conhecimento matemático, até pelos cursos de complementação que existem no Brasil, que dão a equivalência à formação de professor a quem é engenheiro, a quem é físico, a quem é químico e até a quem fez outras graduações um pouco estranhas. Portanto, se nós perguntarmos a qualquer desses profissionais que usam a matemática como um recurso, ou seja, que têm um conhecimento sobre como fazer, óbvio que ele acha que pode ensinar. Porquê? Porque se sabe fazer, pode ensinar. Essa é a ideia que está por trás. E como é que eu vou ensinar? Como aprendi. E como é que eu aprendi? Com um conjunto de regras. A regra é o inicial e o final. Portanto, se eu ensino a regra, ensino a mágica ou ensino o macete, os alunos vão aprender. Alguns alunos até podem aprender, mas a grande maioria não aprende. Simplesmente decora ou memoriza e, passado pouco tempo, como não ficou sustentado, não ficou compreendido, vão esquecer. E, portanto, se o mais fosse isso, o problema já deveria estar resolvido também, porque esse tem sido o foco nos últimos anos. Bastaria ensinar como fomos ensinados, as regras. Então, o mais tem que ser outra coisa. E que outra coisa tem que ser essa? Tem que ser, para nós, olhar de forma integrada, e é difícil, efetivamente, porque vai mexer com muitos dogmas e muitos egos de muita gente, mas olhar de forma integrada o conhecimento matemático e o conhecimento pedagógico. E é algo que vai fazer com que esse conhecimento seja especializado. Vai ser especializado e único para a prática do professor. E, portanto, pegando no exemplo das disciplinas de cálculo, que são sempre difíceis para quem faz matemática. A disciplina de cálculo não pode ser a mesma para os engenheiros nem do que para o futuro professor de matemática. Porque a prática profissional vai ser diferente. Então eu não posso ter os tópicos, os conteúdos podem ser os mesmos, mas a discussão que vai ter que ocorrer tem que estar relacionada a essas diferentes práticas profissionais. E para fazer essa integração necessita de ocorrer na formação. E uma das opções, não é a única, obviamente, mas uma das opções que nós temos usado e que tem sido usada em diferentes universidades a nível internacional, prende-se com o conhecimento interpretativo. E eu vou fazer uma pequena discussão sobre o que é o conhecimento interpretativo, mas para discutir o conhecimento interpretativo, eu tenho que entender qual é a especialização desse conhecimento. E para que esse conhecimento possa ser desenvolvido, há que pensar na formação. E que formação não é essa ou é essa. Portanto, como é que nós perspectivamos a formação? Seja ela inicial ou contínua. Aqui é diferente. Claro que os contextos são diferentes e algumas discussões vão ser diferentes se a formação for inicial ou for contínua, mas não são assim tão diferentes como tem sido assumido em alguns contextos. Portanto, é uma formação que tem que ter simultaneamente como origem e destino aquilo que o aluno conhece de matemática e o que quer que ele passe a conhecer. E aquele aluno é o aluno lá da escola. Portanto, aluno é aluno da escola, estudante é o futuro professor. Portanto, a formação tem que ter como origem e destino o aluno que está lá na escola. Tem que ter como foco o nosso desenvolvimento enquanto professores, de modo a conseguirmos efetivamente ouvir o que os alunos dizem. Portanto, olhar para as produções dos alunos e para os comentários e dar significado aos seus raciocínios matemáticos. Tem que ser uma formação que possibilite desenvolver discussões matemáticas. E por isso não adianta
dizer que vou fazer uma formação de metodologias ativas que eu posso fazer em português, em matemática, em física, em química, em história. Portanto, a mesma metodologia serve para tudo. Se a discussão que eu for fazer não permitir desenvolver o nosso conhecimento matemático para poder pensar nas estratégias, nas abordagens pedagógicas posteriormente para discutir com os alunos. Mas essa discussão matemática, desenvolver essa discussão matemática implica que nós, enquanto professores, nos possamos sentir matematicamente confortáveis. E isso não significa saber muita matemática. Significa estar disposto a poder aprender também. É uma formação que tem que considerar que aquilo que eu digo hoje tem que ser válido amanhã. Ou seja, que o que eu digo na educação infantil tem que ser matematicamente válido quando os alunos chegarem aos anos iniciais ou chegarem ao ensino médio. Se eu trabalho com os alunos quadrado na educação infantil, aquilo que eu digo que é um quadrado na educação infantil tem que continuar a ser um quadrado no 6º ano e tem que continuar a ser um quadrado quando chego ao ensino superior. Claro que a discussão que eu vou fazendo vai sendo diferente, mas vai sendo diferente em termos da matemática que vou incorporando. Mas o quadrado tem que continuar a ser um quadrado. É uma formação que tem que permitir articular os resultados da pesquisa com essa formação. Portanto, que a formação tem que focar onde é efetivamente necessária. De que não adianta eu vou fazer formação sobre o ábaco. Portanto, sobre o recurso. Se eu não vou discutir que tipo de... o foco da formação não for que tipo de discussão matemática eu posso fazer ou não com o ábaco, qual a vantagem ou desvantagem de usar o ábaco ou usar, por exemplo, o material dourado, em que situação é mais potente usar um ou usar outro. Tem que ter uma participação efetivamente ativa, tanto dos professores quanto dos alunos, tanto nesse processo formativo, para que não seja uma coisa teórica. Tem que ser baseada e situada na prática matemática. E eu comentei há pouco, é uma formação que não dá regrinhas, nem macetes, nem faz mágicas. Eu até posso usar as mágicas, mas para discutir a matemática que está por trás, como motivação. Mas a formação não pode ser sobre mágicas. E é essencial que nós... e eu sei que está a assistir vários elementos do grupo, que depois, se quiserem, podem fazer um pequeno relato das experiências que têm nas nossas próprias discussões. Portanto, é essencial que nós, enquanto professores, inclui formadores de professores, que nós possamos estar abertos a desconstruir aquilo que achamos que sabemos, porque só depois é que podemos construir. Eu primeiro tenho que deitar fora o considerar que determinada coisa só pode ser resolvida com a regra, para poder construir essa forma diferente daquela que eu aprendi quando era aluno. Portanto, é uma formação que implica querer aprender, e o querer aprender este é um ponto importante. É difícil. É difícil porque nós temos que reconhecer que não sabemos aquela matemática que temos que ensinar, mesmo sendo professores. E o não sabemos não é... Eu não sei dar a resposta, não sei encontrar a resposta. Todos nós sabemos encontrar a resposta, é o mínimo que se exige a um professor. Saber encontrar a resposta aos exercícios, aos problemas que estão nos livros didáticos e que vamos discutir com os alunos. Mas eu não sei no sentido de conhecer em profundidade a matemática que está ali para discutir. E quando eu falo euzinho, eu mesmo. Não sou os outros, eu não sei muita daquela matemática que supostamente eu sei. Eu sei resolver, sei encontrar a resposta, mas se me perguntarem porquê, dá trabalho pensar e muitas vezes tem que ser uma coisa construída em grupo. E daí a importância do grupo e a importância de todos nós assumirmos as nossas dificuldades em diferentes momentos e em diferentes contextos. Mas falar assim em teoria é muito fácil. Tem que fazer isto, tem que fazer isto. Agora, como é que se faz isso? Quem é que faz isso? Onde é que faz isso? Porque esse tipo de formação com esse tipo de discussões
porque o que tem sido feito nos últimos 20, 30 anos, obviamente não tem funcionado, porque nós continuamos no mesmo lugar em que estávamos há 20 ou 30 anos. Não no mesmo lugar físico, até porque agora estamos em lugares físicos bastante diferentes e as tecnologias ajudam bastante, mas no mesmo lugar em termos das discussões que eram feitas, em termos dos focos das discussões. Claro que estou a generalizar e há exemplos, há sempre bons exemplos, felizmente, que vão contra essa regra. Mas o tipo das discussões e o foco das discussões tem sido muito similar nos últimos 20, 30 anos. E, portanto, nós temos que pensar a formação de forma diferente. Porquê é que temos que pensar a formação de forma diferente? Porque temos que pensar que se o conhecimento do professor e é o resultado da pesquisa, é um dos fatores que mais impacta na prática do professor, então, se eu andar um pouco para trás, as dificuldades dos alunos estão relacionadas com as dificuldades dos professores. E necessariamente as dificuldades dos professores estão relacionadas com as dificuldades dos formadores de professores. E nós se continuarmos com esse pensamento, vamos dizer, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Mas temos que pensar que eu sou o outro de alguém. E, portanto, lá no finalzinho, a culpa é minha. Minha enquanto formador de professores, porque não tenho um conhecimento, tenho um determinado conhecimento que me permite fazer um determinado tipo de discussão, mas não necessariamente aquela que tinha que ser feita para ajudar os professores a desenvolver o seu conhecimento especializado, para poderem ajudar os alunos a entender o que fazem, porque fazem e quando fazem, em cada um dos momentos, muito além de conhecerem a regra. Eu vou só fazer aqui esta... okay. Estou a ver quanto tempo falta. Pronto. Porque eu quero pôr-vos a trabalhar. Eu já comentei um pouco disto. Portanto, se nós pensarmos que o professor que ensina matemática sabe matemática, se o professor de matemática sabe, ou se o matemático sabe, ou se o engenheiro sabe, esta é uma discussão que tem sido recorrente, mas para mim a discussão não é se sabe ou não sabe, é ou se tem um conhecimento de matemática ou não tem conhecimento de matemática. A questão importante é se estamos a falar da mesma matemática. É a mesma matemática que tem que ser exigida para o professor que ensina matemática, para o professor de matemática, para o matemático ou para o engenheiro. Se as profissões são diferentes, se a prática profissional envolve coisas diferentes, a base dessa prática profissional necessariamente tem que ser diferente. Portanto, todos esses 4 profissionais têm que saber fazer. Ou seja, têm que saber encontrar o resultado. Mas isso não é suficiente. Portanto, isso tem por trás a questão de o que é saber matemática para a profissão docente. Que conhecimento é esse que nos cumpre enquanto professores? Porque se temos profissões diferentes, então o foco da formação a formação tem que ter focos e objetivos diferentes. Se nós pensarmos, a formação de um cardiologista certamente não é a mesma da de um dentista. Acho que estamos todos de acordo. E, portanto, a formação de um professor de matemática também não deveria ser a mesma da de um engenheiro. E ainda, a formação matemática de um pesquisador em matemática também não deveria ser a mesma de um engenheiro. E certamente não de um professor também. E, portanto, a formação matemática de um matemático não poderia ser a mesma da formação matemática de um professor, ainda que sejam práticas profissionais ligeiramente próximas. Então, se isto é aceite por nós, porque é que nós continuamos a fazer o mesmo? Se já sabemos que os resultados não funcionam, porque é que se não tem resultados na melhoria da qualidade do ensino e da qualidade da aprendizagem, porque é que continuamos ainda a fazer o mesmo? E o que é que nós podemos fazer para melhorar? Porque há muitas pesquisas que mostram que, efetivamente, o que tem sido feito não funciona. E há muita pesquisa feita no Brasil que, efetivamente, mostra que as coisas têm que mudar. Mas há
pouco trabalho efetivo de proposição e de conseguir efetivamente implementar essa mudança, que é obviamente difícil e que tem muitas implicações na forma de trabalho e na forma de trabalho nossa enquanto formadores e no quebrar alguns dos dogmas que estão associados ao que é a formação e ao que é o papel do formador e ao que é o papel do formando nesse contexto. Só para dar uma visão geral, portanto, que eu comentei no início, o Schulman, e acrescento aqui o Tardif, foram dois autores há uns aninhos, portanto, 86 e 2002, que falam sobre o conhecimento do professor em termos gerais. Não falam nada de matemática. Em 2008, e estou a pensar em termos internacionais, claro que podia fazer algum tipo de discussão aqui no Brasil também, mas seria bastante mais recente. Portanto, em 2008, um grupo dos Estados Unidos começou a fazer a discussão de que o conhecimento matemático do professor tem que ser diferente do conhecimento matemático do engenheiro, por exemplo. Em 2008, desde 2013 a 2008, um grupo de Espanha começou a elaborar a discussão de que o conhecimento matemático e pedagógico do professor tem que ser especializado. Ou seja, já não estou preocupado em fazer a discussão entre os engenheiros e os matemáticos, porque isso já foi feito há 10 anos atrás, mas estou preocupado em focar no conhecimento do professor e pensar a formação de professores de modo particular. E a partir de 2014 nós temos vindo a desenvolver essa noção, essa ideia do conhecimento interpretativo, que está relacionado com os erros dos alunos e com as respostas corretas, mas que não são usuais os alunos fornecerem e que são essas que efetivamente nos permitem contribuir para desenvolver o conhecimento especializado do professor, tendo por base essas produções, essas respostas dos alunos não usuais. Eu vou passar esta parte. Portanto, o que é que nós entendemos como conhecimento interpretativo? Primeiro, eu tenho que comentar porque é uma questão que fazem sempre no meio ou no final. Portanto, o conhecimento interpretativo não está associado às ações do professor. Portanto, não é a questão da performance, como é que o professor vai fazer ou não vai fazer. Mas é um conhecimento matemático. É um conhecimento matemático que me vai permitir ajudar, olhar para as produções dos alunos, e essas produções podem ser escritas, podem ser faladas, pode ser usando o material, mas olhar para essas produções e efetivamente ouvir o que os alunos dizem, no sentido de dar significado àquilo que está ali, mas àquilo que está ali matematicamente, de modo a que os alunos possam desenvolver o seu conhecimento matemático a partir das suas próprias produções, que me permite, enquanto professor, não impor a minha forma de ver e de fazer. Ou seja, eu não vou dar a regra e não vou dar a resposta. Eu quero que os alunos... é importante nós pensarmos em que questões vamos fazer, que perguntas eu vou fazer aos alunos, de modo a ajudá-los a pensar e não a dar-lhes a resposta nessas perguntas. E, portanto, nesse sentido, o conhecimento interpretativo é algo que complementa o conhecimento dos erros comuns ou das estratégias dos alunos, portanto, que é um conhecimento que nós necessariamente temos que ter, mas esse conhecimento tem que ser complementado com quais são as possíveis origens desses erros e qual é o uso, como é que nós fazemos o uso desses erros como uma efetiva fonte de aprendizagem. E mais do que dizer, é necessário fazer. Como é que eu uso o erro do aluno, como é que eu uso as respostas alternativas nas discussões que eu efetivamente faço com os alunos para que os alunos entendam. Não só aprendam, mas efetivamente entendam a matemática que está por trás daquilo que está a ser feito. E este conhecimento interpretativo eu coloquei aqui, que já está publicado, e em cada um destes níveis tem vários subníveis que eu não coloquei porque ainda não está
não está publicado, está em fase de avaliação. Portanto, mas tem essencialmente 3 níveis. Uma interpretação como avaliação, que nós chamamos de avaliação punitiva, ou seja, em que eu tenho uma resposta de um aluno e aquilo que eu, professor, faço é tentar encaixar essa resposta naquela que eu esperava que fosse dada. E nós temos muitas evidências de que se é uma resposta muito diferente daquilo que eu estou habituado a ver, ou que eu estou habituado a fazer, ou que eu conheço, a tendência é, isso está errado, o correto é isto. E, portanto, eu ensino a fazer a resposta correta. E em todas as situações que nós temos essas evidências, a resposta do aluno estava correta, matematicamente correta. Só que era uma forma diferente de fazer a discussão daquela que o professor estava habituado. Isso é resultado de pesquisa aqui no Brasil, em Portugal, em Itália e na Noruega. Portanto, não é uma coisa situada em determinado contexto específico. O que mostra também que muitas das dificuldades nossas enquanto professores não são locais, mas são globais. Um segundo nível que tem a ver com uma interpretação como design educacional, ou seja, eu vou interpretar para tomar as decisões educacionais, qual é a abordagem pedagógica que eu vou fazer a partir das respostas dos alunos. E um terceiro nível de interpretação que está relacionado com eu, professor, ao interpretar as respostas dos alunos, vou mobilizar o meu conhecimento matemático vou buscar que seja coerente, que existe uma coerência entre o meu conhecimento matemático e as produções dos alunos. Mesmo quando essas produções dos alunos podem, ou parece estar, em conflito com o que é tradicionalmente ensinado na escola. Ou seja, implica que eu efetivamente saia do meu espaço da minha zona de conforto para pensar a matemática de forma substancialmente diferente daquela que eu aprendi. Porque nós temos muitos exemplos de todos nós aprendemos de determinada forma incorreta. E todos nós continuamos a replicar, mais nos anos iniciais, mas todos nós continuamos a replicar essa forma porque se foi assim que eu aprendi e funcionou comigo, vou continuar a ensinar porque também funciona com os outros. Quanto tempo eu tenho? Professor, a gente pode ir ainda mais uns 30 minutos. Aí a gente faz um bate-papo para finalizar depois. É que eu gosto mais de fazer uma coisa de interação. Eu vou dar-vos um problema para resolvermos. Mas antes disso, vou tirar isto daqui. Umas coisas portanto, esse foco da formação no conhecimento especializado do professor, em particular no conhecimento interpretativo, nós o que temos feito é um ciclo de trabalho que nós chamamos ICI, portanto, individual, coletivo e individual, que é uma metodologia de trabalho que funciona muito bem, funciona muito mal. Funciona muito bem se for implementada com os objetivos específicos, os objetivos matemáticos específicos que nós temos em cada uma das tarefas. Para nós funciona muito bem. Funciona muito mal se eu disser os alunos agora vão trabalhar individualmente, depois vão discutir em grupo e depois vão trabalhar individualmente. É uma metodologia como outra qualquer que tanto pode ter bons resultados como maus resultados. Se o foco não for a discussão matemática, não vai contribuir muito para a melhoria da prática matemática do professor. Portanto, esta metodologia associada, esta abordagem metodológica associada às tarefas que nós desenhamos, sejam tarefas interpretativas, sejam outro tipo de tarefas com outros focos, efetivamente tem mostrado bastante potente e tem revelado excelentes resultados em termos da mudança do nível do conhecimento interpretativo. Portanto, nós tínhamos aqui, que são os 3 níveis por ordem crescente, portanto, da interpretação como avaliação punitiva, que é o
é quase descrição do que foi feito, até uma interpretação como pesquisa que vai ajudar os alunos a entender. Este tipo de trabalho, usando este ciclo associado às tarefas, tem sido bastante... tem revelado resultados bastante significativos em termos dessas mudanças de níveis do conhecimento interpretativo. E que, se há essa mudança de nível do conhecimento interpretativo, permitindo a que os alunos assumam um papel mais relevante no próprio processo de ensino e de aprendizagem. E se o conhecimento do professor é um fator primordial para a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos, necessariamente tem resultado em melhores resultados, passa a redundância, dos alunos no âmbito da matemática. Ok, eu vou-vos... Professor, podemos colocar um bloco de algumas perguntas aí? Ou o senhor quer seguir? Fica à vontade. A ideia agora é que possamos discutir, daqui para a frente possamos discutir o conhecimento interpretativo e o foco da formação a partir de um exemplo. Mas podemos fazer um bloco de perguntas que eu, como estava com a tela toda, não conseguia ver os... Certo. Então, mas vou colocar aqui algumas que chegaram. Vamos lá. Ana Paula Figueiredo colocou assim: como eu, professora de matemática em qualquer nível, posso 1. Reconhecer se minha trajetória de aprendizado e, portanto, conhecimento, abre parênteses, saber, fecha parênteses, está certa. E 2. Como me adequar se eu percebo que estava errada? Ora, o que é que nós entendemos por... Obrigado pela questão, Ana Paula. Há que pensar em... A pergunta parece-me demasiado, até pelo foco do trabalho que nós temos, parece-me demasiado ampla. Porque para cada tópico eu posso dar uma resposta. Ou seja, eu, para efetivamente poder contribuir para ajudar a reconhecer se a trajetória de aprendizado ou conhecimento está certa, e eu não falaria em certa, porque o certo está certo é assumir que há uma certa e um conjunto de outras erradas. Mas teríamos que fazer a discussão associada a cada um dos tópicos, porque eu discutir uma trajetória de aprendizagem para números é diferente de discutir uma trajetória de aprendizagem para geometria, porque os objetivos matemáticos têm que ser diferentes. Pensando de uma forma mais geral. O nosso objetivo enquanto professores, e portanto o objetivo dessa trajetória de aprendizagem dos alunos, que tem associado uma trajetória de ensino do professor, que pouca gente fala sobre isso, mas eu quero que os alunos aprendam. A trajetória de aprendizagem é dos alunos. E portanto eu tenho que ter associado a essa trajetória de aprendizagem dos alunos algo que me guie a mim enquanto professor para conseguir que os alunos façam isso. E essas trajetórias eu vejo que é impossível, ainda que haja aqui no Brasil quem venda cursos nesse sentido e quem faça formação nesse sentido. Para mim é impossível ter uma trajetória de aprendizagem fechada. Ou seja, em que primeiro faço isto, depois faço isto, depois faço isto, depois faço isto. Tem que ter elementos por onde vou passar, objetos matemáticos por onde eu vou passar. Mas qual é a ordem que eu vou fazer essa discussão depende dos alunos que eu tenho. E, portanto, a questão do certo ou errado depende do contexto em que eu estou. E como é que eu posso adequar essa trajetória se eu sinto que há algum problema? Aí já vai depender necessariamente de qual é a minha bagagem enquanto professor, em termos do conhecimento que eu tenho do tópico que estou a discutir, das conexões que posso elaborar, do que é, pensando no âmbito dos números, por exemplo, do que é generalizar ou do que é demonstrar, e os recursos que eu vou usar para
ajudar os meus alunos efetivamente a entenderem. Portanto, outra pergunta aqui. O senhor concorda que o processo de ensino-aprendizagem na educação básica precisa ser conduzida pelo professor de matemática entre a prática e teoria? em teoria, sim, concordo. Agora, obrigado pela pergunta, pela questão, Augusto. Eu diria não só na educação básica. Portanto, todo o processo de ensino e aprendizagem, e eu não uso uma única palavra, as duas palavras juntas, uso duas palavras especificamente, porque são dois agentes diferentes. Um agente que ensina e um agente que aprende. Todo o processo de ensino e de aprendizagem deveria ocorrer, e vou acrescentar, todo o processo de ensino, de aprendizagem e formação deveria ocorrer de forma a integrar a teoria e a prática. Agora, o que é que significa integrar a teoria e a prática? Não é dar ou fazer um tipo de prática matemática com os alunos em que eu vou discutir teoricamente e praticamente. Não. Eu pessoalmente, o que nós fazemos é partir de situações concretas, situações da prática de sala de aula, pensando na formação de professores, mas o mesmo pode ser feito com os alunos. Partir de um problema, que é isso que eu vos vou colocar aqui também, partir de um problema para, ao longo da resolução e da discussão do problema, vai haver muita teoria que vai sendo discutida. Mas eu não estou preocupado nessa formação, não estou preocupado em dar nome a essa teoria. Não quero saber se é do Piaget, não quero saber se é do Dewey, se é da Deborah Ball, se é o Fiorentini, porque esse não é o foco da discussão. Se eu for fazer um foco de discussão teórica, eu vou apresentar um conjunto de elementos teóricos que nós, professores, temos que conhecer, óbvio, mas é outro tipo de discussão. Não é a discussão da relação entre a teoria e a prática. Se eu quero fazer uma prática que efetivamente tem essa conexão, eu formador, tenho que fazer essa prática. Não adianta eu dizer, ainda a semana passada estava a conversar com um colega, não adianta eu ir ao médico e o médico dizer que faz mal fumar e ter um maço de tabaco ali em cima da mesa. Portanto, eu tenho que fazer o mais próximo daquilo que eu quero que os outros possam fazer. Aqui o meu microfone. Então aqui tem uma citação aqui, Flaviana. Ela apenas fala que, ouvindo esse diálogo, estou só aqui pensando nos professores da matemática que conheço e que acompanho nas formações continuadas em serviço. Então, ela está se sentindo representada na sua fala, professor. É porque há muitas... uma das preocupações que eu tenho e que nós tentamos desenvolver no grupo é... há muitas formações que têm por foco ou desenvolver um conhecimento matemático, e pensando especificamente no ProfMat, tem por objetivo, ainda que nos documentos oficiais, e eu estou a dizer isto porque nós fizemos com a Marlova Caldato, que fez um pós-doc aqui no Unicamp, ainda que nos documentos oficiais esteja muito explícito e esteja muito redondinho que é para melhorar a prática do professor, e efetivamente é a ideia de quem fez os documentos, o que é melhorar essa prática. O foco é no incremento do conhecimento matemático. E há muitas pesquisas que mostram que só melhorar o conhecimento matemático não melhora a prática matemática, a nossa prática matemática enquanto professores. Portanto, essa é uma das discussões. Nós pensamos nas formações mais para os anos iniciais, o foco tem sido muito nos recursos, ou de um modo geral, nos anos iniciais e nos anos finais, agora nas metodologias ativas. E agora, por este contexto da pandemia, vai surgir, já começou a surgir, e certamente vai surgir, um foco da formação de professores no uso das tecnologias. Mas vai continuar a ser o mesmo. É mais do mesmo. Só muda, em vez de usar a lousa branca ou negra, uso o computador e o PowerPoint. Porque o foco da discussão continua sem ser matemático. E esse é o essencial do trabalho e do foco que nós temos. Excelente. Só aqui para a gente passar para outra aqui, são duas perguntas. Cadê aqui? Uma da Joelma.
Professor, repensar a formação de professores passaria pela transição dos modelos da escola 2.0 para 3.0? Eu juntaria, será que a gente está na 2.0? Já chegou? Mas vamos lá. Eu ia perguntar, será que nós... será que nós efetivamente estamos na 2.0? Porque fala-se na quarta revolução atualmente. Mas na educação nós estamos muito atrasados. Atrasados no sentido de usamos muita tecnologia, mas o foco da discussão, a essência do que é formar matematicamente alunos é dar a regra, fazer exercício, dar a regra, fazer exercício. Inclusivamente a disposição espacial das salas, na grande maioria das escolas, é a mesma que nós tínhamos há 300 anos, para ser amigo, para não dizer, para não dizer antes. Portanto, e considerando a multiplicidade de contextos que nós temos também no Brasil, há uma diferença enorme entre as escolas. E não é necessariamente entre as escolas públicas e privadas. Porque há muitas escolas privadas que são igualmente más às escolas públicas e há muitas escolas públicas que são igualmente boas às escolas privadas. Portanto, eu acho que não podemos generalizar. Mas eu efetivamente não sei se já estamos efetivamente na escola 2.0. Ok. Chegou mais perguntas, mas eu vou encerrar com esse bloco com a do professor Avelange, tá certo? Então, Gleison, Aparecida, a gente fica no outro bloco, senão o professor entrar na parte final aí dele, tá bom? Me parece haver um grande problema associado que interfere diretamente no modo de atuar como professor de matemática e que também precisa ser superado. A concepção de objetividade da matemática, com resultados esperados e inquestionáveis. Como o senhor avalia esses fatores? Ok. Ainda bem que o Luís fez esta pergunta e foi a última deste bloco, porque eu vou retomar essa discussão com o problema que coloquei. Portanto, vocês conseguem ver, não é? Agora sim. O problema que está aí no PowerPoint. Como diria o senhor, estamos a ver. Estamos a ver. E, portanto, que é um problema típico, que este foi tirado exatamente assim de um manual do 6º ano em Portugal, no tópico de frações. Não, deixa lá a pergunta dele. Portanto, o problema foi tirado do tópico de frações. Qual é o resultado esperado? E agora eu gostava que me respondessem aqui no chat, porque eu normalmente gosto de fazer esta coisa com discussão. Qual será o resultado esperado para este problema? Será que só tem uma solução? Será que a importância do problema é encontrar a resposta final? Ou há outra coisa, outro conjunto de coisas que nós temos que discutir quando resolvemos um problema? E eu não falo explicitamente em metodologia da resolução de problemas, porque nós entendemos a resolução de problemas de forma substancialmente diferente. Entendemos a resolução de problemas não como uma metodologia, porque senão voltamos outra vez, todas as metodologias são boas e são más, mas como uma forma de ver, sentir e estar na matemática. Portanto, porque se eu considerar a matemática como uma forma particular de ver, uma forma particular de sentir e uma forma particular de estar, eu vou resolver problemas necessariamente. E é essa resolução de problemas que me vai ajudar a entender a matemática e o contexto e o mundo em que eu estou. Portanto, vai fazer uma formação pessoal, social, humana e matemática em simultâneo. O que é que resposta é que vocês davam para o problema que está aí? Escrevam aí no chat. Que é para não dizer eu imediatamente. Só para o problema que está no retângulo. Portanto, que a quantidade de chocolate receberá cada uma de 6 crianças, dividimos equitativamente 5 barras de chocolate entre elas. Imaginem que eu sou a criança. Eu quero, coloquem aqui na minha mão a quantidade de chocolate que eu vou receber. E equitativamente eu tenho que receber exatamente a mesma quantidade que o Cícero e que as outras 3 crianças. Porque senão vai haver chatices.
Ninguém responde? Vamos lá, gente. Faixa. Uma fica para mim e as 4 divide para o restante. Está tudo com preguiça. Temos 72 pessoas aqui, pelo menos aqui, ligado, dava para... Estão todos aqui. Maria Azeredo respondeu aqui, professor. Ela é nossa colega da UFPB. Ok, ela respondeu. Ora, cada uma recebe um meio mais um terço. Ok. O Luiz Felipe também respondeu aqui. Cada uma em 6. E depois. Dividir cada barra em 6 e somar quantas partes cada criança receberia. Mas como é que vocês resolvem? Estou na rua, imagina. Portanto, não tenho nenhum contexto educacional. Estou na rua e eu digo assim, olha, tenho aqui 5 barras de chocolate e quero dividir entre nós os 6 que estamos aqui. Como é que eu faço? Não é como é que eu faço, é que quantidade de chocolate cada um de nós vai receber. Porque como eu faço é outra coisa. A Avelange colocou assim, ó. Das 5 barras de chocolate, se faz 30 pedacinhos iguais. Depois divide 30 para 6. Murilo colocou 5 sextos. Curto e grosso. Direto. Gleison, se elas possuíssem uma régua para medir o corte, olha só. Bom, agora a resposta do Gleison leva-nos a outra discussão. Eu, para medir, necessito da régua? E eu falei, o problema envolve medição? Eu estou a falar em quantidade? Qual a relação entre quantidade e medida? E todos vocês, portanto, quem fez ou está a fazer matemática, certamente teve alguma disciplina de cálculo ou de análise em que fala dessa coisa da quantidade e da medida. Mas fala nos termos um pouco mais gerais, ou não mais gerais, mais teóricos, mais globais. E que relação é que tem, neste problema em particular, a quantidade e a medida? Será que eu consigo fazer uma... Eu não vou fazer agora. Mas se eu estivesse numa aula numa das minhas disciplinas e o Gleison tivesse feito, ou alguém como o Gleison tivesse feito este comentário, seria uma das discussões que eu iria fazer. Qual a relação matemática entre a quantidade e a medida? Como é que eu meço a quantidade e conto a medida? O que eu disse foi explícito ao contrário. Como é que eu faço essa relação? Vocês deram respostas como 1 meio mais 1 terço, divido a barra em 6 pedaços cada, divido as barras em 30 pedaços, ou 5 sextos, ou 1 sexto de barra. Todas estas respostas estão corretas. E, portanto, a pergunta eu não tomei nota de quem foi, mas a pergunta a última pergunta foi do Avelange, Luiz Avelange, sobre a questão do resultado esperado, né? Isso, portanto, do resultado esperado. Qual é o resultado esperado? 1 meio mais 1 terço, 6 pedaços para cada um, 5 sextos ou 1 sexto de barra. Portanto, eu tenho aqui diferentes resultados. O que temos que pensar é, será que a quantidade, porque eu quero o meu chocolate aqui na minha mão. Eu quero comer o meu chocolate. E não estou minimamente preocupado se são 6 pedacinhos, se vou dividir em 30, se vou pegar 1 sexto de cada barra. Eu não quero saber isso. Nem sei matemática, eu quero o meu chocolate. Portanto, será que essas diferentes formas de registrar a quantidade que é a resposta ao problema ou seja, será que o mais importante é a resposta final, 5 sextos? Todos nós sabemos que a resposta final pode ser 5 sextos, que é a resposta esperada, ou
Se eu disser que é 1/6 de cada barra, é uma resposta equivalente. Se eu assumir que 1/6 de cada barra é uma resposta equivalente a 5/6, então eu poderia escrever 1/6. Eu vou escrever aqui. 1/6 igual a 5/6. Mas todos nós sabemos que isto está errado. Mas, se eu disser, eu vou receber aqui na minha mão 1/6 de cada barra, mas também posso receber aqui na minha mão 5/6 de barra. A quantidade é a mesma. Dito desta forma, todos nós entendemos que a quantidade é a mesma. Escrever matematicamente, se eu escrever 1/6 igual a 5/6, está errado. Porquê? Porque falta aqui alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com o comentário do Gleason, que tem a ver com a questão da contagem e da medida. Portanto, falta a minha unidade, porque é 1/6 de alguma coisa e é 5/6 de alguma coisa. Portanto, se eu entender o que é medir, eu obviamente entendo que aquele 1/6 igual a 5/6, para aquilo ser uma proposição verdadeira, falta ali alguma coisa, porque numericamente o resultado daquela divisão não é obviamente igual. Vou adiantar um pouco porque quero chegar a uma das respostas que quero discutir, com a questão do conhecimento interpretativo. Nós fizemos, aqui estão algumas das respostas possíveis, porque nós fizemos no dia, já não sei, 30, ou há 3 semanas, um workshop também à distância, um workshop de 2 horas, em que a tarefa inicial era esta. E aqui estão algumas das respostas dadas para este problema. 75,90 aves, 5/6, 1/6, 0,833, 0,833 reticências e mais um conjunto de produções. E nós podíamos usar estas produções que estão aqui para discutirmos que matemática está por detrás destes raciocínios. E é esse conhecimento matemático, ainda ninguém discutiu nada pedagógico. Ainda ninguém pensou em quais são os recursos que eu vou usar, quais são as estratégias de ensino que eu vou usar, quais podem ser as dificuldades dos alunos ou onde é que isto está na BNCC. Pensando, ou no currículo do Estado. Portanto, eu estou a pensar no conhecimento matemático. Que conhecimento matemático eu, Miguel, necessito para olhar para estas produções, para estas respostas e dar significado ao que está por detrás destas respostas? Posso aceitar como matematicamente correto ou não? E aceitando como matematicamente correto, então existem algumas que são diferentes de como eu pensaria. E, portanto, eu tenho que, recordo os 3 níveis do conhecimento interpretativo, eu posso ou tentar encaixar aquelas respostas no meu conhecimento elementar, básico, e dizer que 75/90 está incorreto, porque eu nunca vi. Imaginemos que eu nunca tinha visto. E não sei o que é que significa aquele 75/90, nem sei como é que foi encontrada aquela resposta. Ou posso olhar para o 75/90 e efetuar um processo que me permite fazer uma discussão com o aluno ou com a pessoa que deu aquela resposta para desenvolver o seu conhecimento matemático com base na resposta que deu, mesmo que a resposta esteja correta. Porque nós normalmente só fazemos perguntas aos alunos quando as respostas estão incorretas. E podem tentar, mesmo agora, neste contexto, à distância. Um aluno vosso, vocês dão um problema e o aluno responde corretamente. O problema é uma atividade, seja o que for. O problema é um exercício, seja o que for. E o aluno resolve corretamente. E podem perguntar, depois da resposta do aluno, tem a certeza? A grande maioria dos alunos dizem, não, enganei-me. Porquê? Porque não estão habituados a ser confrontados com uma pergunta quando as respostas estão corretas. E, portanto, efetivamente não têm a segurança matemática que lhes permita dizer, tenho a certeza, sim, senhor. Mesmo que a resposta esteja incorreta, ele tem a certeza daquilo que fez. Porque é a maneira como sabe fazer.
Se a resposta está incorreta para nós que olhamos de uma outra perspectiva. Para o aluno está correta. Porque ele usou o conhecimento matemático que tinha para conseguir resolver. Cumpre-nos a nós fazer um conjunto de questões que lhe permitam avançar desenvolver esse conhecimento matemático até chegar à resposta correta ao problema. Então, nós tínhamos aqui um conjunto de respostas até para o que é que alunos do segundo ano, o que é que nós antecipamos que os alunos podem responder, que é um aspecto essencial, que é outro tipo de discussão, mas que está necessariamente relacionado com o conhecimento interpretativo. Portanto, o que é que eu, como professor, consigo antecipar como respostas que os meus alunos vão dar aos problemas que vou propor, e o que é que eu, como professor, consigo ver que os meus alunos aprenderam. Porque também, tipicamente, se perguntarmos a alguém numa sala de aula, os alunos, como é que sabem se os alunos aprenderam ou não aprenderam equações? A resposta típica é, na prova, no exame, eu vou saber. Mas eu tenho que saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu aquilo que eu queria que ele aprendesse naquele dia. Não é daí a 2 semanas. Porque senão eu não vou ensinar matemática, vou ensinar a resolver exercícios para a prova. Eu quero que o aluno entenda. E o aluno só vai entender se for entendendo ao longo do processo. Eu vou pegar as tarefas para a formação. Portanto, normalmente têm 2, 3 partes. Portanto, tem uma parte para discutir a tarefa, uma pergunta, um problema que será para os alunos, para levar para a sala de aula, para discutir com os alunos, e uma segunda parte que está relacionada com as respostas de alunos, que podem ser verdadeiras ou fictícias, mas tendencialmente são verdadeiras. Estas que nós temos aqui até são verdadeiras. As que nós elaboramos de forma que nós próprios elaboramos é porque têm por objeto, são respostas que podem ser dadas por alunos, mas que nós não temos essas respostas fisicamente, e foram elaboradas porque permitem complementar algumas das outras que nós discutimos em determinado momento. Para o problema dos chocolates, imaginem que eu tenho estas 3. Vou projetar. Imaginem que eu tenho estas 3 respostas: da Mariana, da Sofia e da Madalena. Eu vou pegar na da Mariana porque efetivamente é aquela que eu mais gosto de discutir e é que dá mais. Dá para discutir muitas outras coisas para além do tópico de frações. Eu vou deixar assim. O que é que a Mariana pode ter pensado? E eu agora vou-vos dar tempo para pensarem o que a Mariana pode ter pensado. E eu podia ficar aqui 4 horas. As minhas aulas na formação inicial são de 4 horas. Quer seja na pedagogia, quer seja na matemática. E as formações que nós fazemos são ou de 4 horas ou de 8. Claro, devem ser 40 horas ou 120, mas os encontros são ou 4 horas, tipicamente são 8 horas. Com uma tarefa. Apesar da facilidade, está todo mundo em casa, teoricamente, mas aí nós temos o tempo. Mas tudo bem. Só enquanto o pessoal está pensando aí, a Fabiana aqui, Fabiana de Quaraçu, na Bahia. Olha aí, Fabiana. Parabéns a todos, moro em Quaraçu, estou muito feliz em acompanhar essa discussão. Ela coloca aqui de novo. Essa discussão tem feito repensar a forma como ensino e certamente implicará positivamente na minha prática. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Fabiana, você está aqui conosco. Ok, agora seria importante que efetivamente alguém comentasse a resposta da Mariana.
Portanto, alguém consegue fazer uma discussão de o que é que a Mariana efetivamente pode ter pensado e se a Mariana fosse uma aluna vossa que apresentasse esta resposta ao problema de tenho 5 barras de chocolate para dividir igualmente por 6 crianças, poderia aceitar a resposta da Mariana ou não poderia aceitar a resposta da Mariana? Rogéria, quer falar isso aí? Você abriu o microfone, correto ou não? Tá por aí, Rogério? Ah. O Luiz Felipe colocou aqui, estou tentando compreender o que ela fez. E a Mariana era uma... Agora já deve estar, se continuou os estudos, já deve estar na universidade. Era uma aluna do 6º ano. Professor Jonatas, nosso coordenador, ele disse aqui, o Luiz Felipe falou algo parecido logo acima. Vamos ver o que é que o Luiz falou. Foi isso aqui, professor Jonatas, deu o sinal aí. Na vida real, primeiro pegamos 3 barras e dividimos na metade. Cada criança fica com meia barra. Sobraram 2 que podem ser divididas em 3 partes. Cada criança receberia metade de uma barra e um terço de outra. Ok, aí está um bom exemplo. Será este o raciocínio da Mariana? Ou o Luís Filipe está a tentar encaixar o seu raciocínio no raciocínio da Mariana? Azeredo, nossa colega Maria Azeredo, vamos lá. Todos nós sabemos fazer. Todos nós sabemos encontrar uma forma de resolver o problema. Mas, se nós queremos ajudar os alunos a efetivamente entenderem, temos que ter como ponto de partida o raciocínio do aluno. Se eu disser à Mariana, muito bem, o que tu fizeste foi pegaste nas barras, dividiste ao meio e depois deste um terço. A Mariana vai olhar para mim e pensar, não foi nada disso que eu fiz. A Maria Azeredo, ela colocou aí, Mariana, que ela disse que foi Mariana, certo? Dividiu os chocolates em metades. Depois, em metades. As 2 metades que sobraram. E em seguida pegou os 2 quartos e dividiu cada um em 3 partes. Maria Azevedo, nossa colega da UFPB. Joab, nosso professor aqui do IF, de Campinas, disse exato. Eu acho que o exato é para Maria Azevedo, eu creio isso, é Joab. Avelange voltou aí e disse, primeiro cortou ao meio, depois entregou a cada... Depois entregou a cada. Depois o restante das metades cortou ao meio, entregou um a cada. Depois as 2 cortou em 3 partes e distribuiu. Foi metade, metade, metade aí, eu acho que perto do que Maria Azevedo falou. Felipe Almeida colocou aqui, parece que utilizou a ideia de fração unitária. E a cada divisão foi dando 6 barras. Olha, o pessoal apareceu aí falando. Se eu quero dividir em 6 por 6 crianças, eu efetivamente tenho que ter 6 pedaços para dividir. Cada vez que faço a divisão, tenho que ter 6 pedaços. Portanto, o que eu tenho aqui é uma divisão com partilha, que é o que nós fazemos, normalmente fazemos fisicamente, mas quando fazemos o algoritmo, fazemos outra coisa completamente diferente. E, portanto, obviamente não faz sentido na cabeça dos alunos. Mas isso é outra discussão, outro tipo de formação que nós fazemos em 40 horas, só para discutir a divisão. Quando alguém me pede, queríamos um curso de formação de 3 encontros para discutir as 4 operações, eu não faço. Porque se é para se fazer, é bem feito. E neste sentido, aqui, o que nós estamos a discutir é frações. E frações como... Eu não sei quem comentou. O último. Que o que eu estou a fazer é, se vou dividir em 6, vou partilhar 6 pedaços. O que nós queremos saber é que quantidade é que são a soma desses 3 divisões que eu faço. Que é o que a Mariana escreveu aqui em baixo. Cada criança vai ficar com um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço. Atendendo à hora, eu vou fazer o que eu digo que não devemos fazer, que é dar a resposta. E e por isso eu digo que dava só a discutir a produção da Mariana, dá muita...
A produção da Mariana dá muita discussão porque há muita matemática que está ali por trás, desde discutir aspectos. A Vivis aqui também respondeu, a Alisson, mas a gente vai ficar toda a resposta aqui, mas o professor Avelange voltou aqui e disse o seguinte, ó, eu fico pensando como professores de matemática avaliariam essa resposta, a resposta da Mariana. É que essa é uma das discussões. Qual é o objetivo? Eu não falei aqui hoje, mas todas as tarefas têm que ter um objetivo matemático, que não é a habilidade da BNCC. A habilidade da BNCC é uma coisa. O objetivo matemático é outra coisa diferente. O que é que eu quero que os alunos aprendam? E o aprender é o que é que eu quero que os alunos entendam. Não é o saber fazer. O saber fazer é consequência desse entender. Qual é o objetivo que eu tenho quando coloco o problema inicial? Essa questão de se os professores de matemática aceitam ou não aceitam é uma das perguntas que nós fazemos sempre nas formações. Posso aceitar ou não? E há muitos professores que dizem não posso aceitar porque a resposta não foi 5/6. Ou seja, a resposta tem sempre que ser um número. Mas a pergunta não é, o problema não é qual é o número, é qual é a quantidade. E a quantidade que cada criança recebeu está aqui bem explícita. Nestas 3 barrinhas que a Mariana escreveu aqui em baixo do cada criança vai ficar com. Em termos de quantidade, eu tenho ali. Se eu agora quiser indicar por um número, ou por uma relação entre números, o valor dessa quantidade, eu vou ter que fazer aqui algumas operações. Mas, efetivamente, o que é que a Mariana fez? Tinha as 6 barras, dividiu ao meio e deu 6 pedaços para cada um. Primeira vez que deu 6 pedaços. 6 pedaços destes aqui em baixo. As 4 que sobraram, dividiu ao meio. Os 4 metades que sobraram, dividiu ao meio e pegou uma dessas 6 que estão aqui circuladas e deu para a criança. As 2 metades das metades que sobraram, dividiu em 3 e pegou um desses terços da metade e deu a cada uma das crianças. Qual é a resposta final? Que quantidade, em termos numéricos, a Mariana está associada à resposta da Mariana? Eu ia escrever aqui, não sei se consigo. Portanto, que quantidade é esta que está aqui? Vai ser metade. Eu tenho que escrever cá em cima. Mais quanto? Que quantidade é esta que está aqui? Vai ser metade de metade. E esta coisa que está aqui? Vai ser 1/3 de metade de metade. E, portanto, o que eu tenho efetivamente é 1/2 mais 1/4 mais 1/12, e nós que sabemos matemática, nós professores que sabemos matemática, facilmente encontramos a questão do 5/6. Deixa eu ver aqui. É muito rica a discussão. A professora Alexandra, que é da UFCG, não é o UFPB, o UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, eles por trás tem também a ideia de divisão em que os reagrupamentos estão na base 6. Olha a percepção da professora. Nosso professor Gildenberg é lá de Tocantins, da Araguaína, está dizendo como é importante o professor de matemática expandir e aprimorar o processo de comunicação dos conhecimentos matemáticos. Muito boa a live. Gil, um abração a todos aí que estão também nos assistindo. Ele mandou outra pergunta, mas aí foi bem grandona aqui. Aqui. Habermas, em sua teoria da ação comunicativa, segue para fortalecimento de ações democráticas e críticas. Quando o senhor fala no conhecimento interpretativo, não cabe interface à teoria do Habermas ou da matemática crítica,
visto buscar contemplar toda a praxis do agente ou dos agentes envolvidos no ambiente da sala de aula. Parabéns pela exposição. Se eu vou falar em Habermas ou na matemática crítica essencialmente do Woolley, eu vou estar a discutir uma determinada forma de abordagem. Mas se eu vou desenvolver uma prática com base na matemática crítica, que eu quero desenvolver um conjunto de ideias sociais nos alunos, eu, professor, tenho que ter um conhecimento matemático que me permita discutir a matemática que está por detrás dos problemas e das situações que eu vou colocar. Portanto, quando nós falamos e por isso nós falamos em conhecimento matemático, que é diferente do professor, que é diferente do conhecimento matemático de qualquer um. Portanto, mas se eu vou fazer um trabalho com a abordagem da matemática crítica, eu tenho que ter um conhecimento matemático porque eu sou professor de matemática. Eu tenho que ter um conhecimento matemático especializado que me vai permitir ajudar os alunos a entender a matemática no processo de discussão crítica do contexto em que estão ou de dar significado a algo do contexto em que estão, que é um dos elementos da matemática crítica. Vou ser crítico em relação ao mundo em que estou, dar significado ao mundo e ao contexto em que estou, mas eu sou professor de matemática, tenho que ensinar essa matemática. Ensinar não é passar, é ajudar os alunos efetivamente a entenderem. E por isso nós não falamos de teorias explicitamente. Claro que eu tenho por detrás um monte de ideias, de noções e de teorias que sustentam o trabalho que nós fazemos. E se eu vou fazer uma formação para formadores de professores, ou vou escrever um artigo para publicar numa revista de pesquisa, eu vou fazer essa discussão teórica. Mas se eu estou numa formação para professores, quer dizer, nesse contexto eu faço uma discussão teórica explícita. Se eu estou num contexto de uma formação de professores, eu vou fazer essa discussão teórica imbuída na discussão associada à prática. Porque senão voltamos à mesma discussão. Teoria e prática. Tem que ser junto, mas eu vou falar primeiro em teoria e só depois vou falar na prática. Tem que ser de forma articulada. Ok, grande abraço, Gil. Professor, a gente e os demais, nós estamos aí com quase 70 aí, pessoas. A gente está caminhando aí para o final, mas eu vou passar a pergunta da professora Aparecida e depois o senhor encaminha aí do jeito que o senhor achar melhor, tá certo? Para a gente fazer as finalizações. A professora Aparecida perguntou o seguinte: você acredita que a visão tão alargada da matemática como um bicho-papão, disciplina difícil, atrapalha o ensino e, consequentemente, a aprendizagem? A gente teve uma discussão numa dessas outras lives aí, professor, eu só queria juntar isso aí, a ideia de que muitas vezes a gente confunde achar ou mostrar que a matemática é difícil com exercícios difíceis de resolver. Aí, uma coisa é o exercício ser difícil, outra coisa é a matemática ser difícil. Bom, mas isso é só um pano aqui para, digamos aqui, para juntar aí com a pergunta da professora Aparecida. A professora Aparecida é doutoranda lá do Edumatec, lá da UFRPE. Então fica à vontade, professor. Muito bem. Portanto, porque é que a matemática é difícil? E é difícil, efetivamente a matemática é difícil. E se nós virmos a matemática como um conjunto de regras, cada vez é mais difícil. Uma das dificuldades é que nós não entendemos, e quando falo nós, falo todos nós, alunos, professores, pais, nós não entendemos a matemática, mesmo quando é matemática que nós consideramos elementar. Nós sabemos fazer, mas não encontramos motivo para podermos gostar dessa matemática. Portanto, a matemática efetivamente tem que ser interessante para quem faz. Mas esse o interesse tem que vir não dos recursos ou das brincadeiras, mas das discussões que são feitas. E isso é a dificuldade. Porque há muito argumento de a matemática tem que ser divertida. Até pode ser, às vezes, mas não pode ser sempre. Porque se a matemática é sempre divertida, eu não discuto matemática, discuto divertimento. Se eu chego a casa e pergunto ao vizinho, não tenho filhos, mas pergunto ao vizinho, o que é que aprendeste hoje? E o vizinho diz-me,
aprendi o Tangram. Eu acho estranho. Porque o Tangram não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se usa. E eu estou a dizer isto porque é verdade. Já aconteceu. O Tangram é uma coisa que se usa. Usa-se para, ou deveria usar-se para discutir algo de matemática. Pode ser frações, pode ser perímetros, pode ser área, que pode ser funções, que pode ser probabilidades. Mas eu vou discutir alguma coisa de matemática usando aquele recurso. E aí, e as crianças e os alunos vão achar interessante usar o Tangram, ou o geoplano, ou seja lá o recurso que for, para discutir a matemática. E, portanto, isso deixa de ser o bicho-papão. Voltando a um dos diapositivos que eu apresentei no início, e uso a palavra forte. Quem é a culpa de que os alunos não gostam de matemática? Quem é a culpa de que os alunos no segundo ano do ensino médio não gostam de matemática? É do professor do primeiro. Porque o professor do primeiro é que não ensinou o que devia ensinar. E quem é a culpa que os alunos, quando chegam ao primeiro, não saibam matemática? É do professor dos anos iniciais, porque não ensinou o que devia ensinar. E continuamos com o mesmo percurso e, portanto, quem é a culpa? É nossa. E eu é que tenho que garantir que os meus alunos, quando termino o ano, o professor do ano seguinte, ainda que seja eu mesmo, o professor do ano seguinte não possa estar em condições de dizer que os alunos deviam saber isto, saber aquilo e não sabem. Portanto, à entrada, os alunos necessariamente estão em níveis diferentes, mas eu tenho que fazer tudo o que tenho à disposição para que à saída o conhecimento matemático dos alunos esteja nivelado, para que possam passar para o ano seguinte, para o nível seguinte, ou para a etapa educativa seguinte, efetivamente conhecedores daquilo que vai ser necessário nessa etapa. Eu vou para fechar, portanto, aqui a questão da Mariana. Eu tinha um meio, mais um quarto, mais um 12avos. Há uma pergunta, e nós tínhamos aqui mais duas respostas. Há algo que é essencial na resolução de problemas que nós tipicamente não fazemos. Portanto, pensemos na Mariana. Eu tenho 5 alunos, 5 barras, 6 alunos. E se eu fizer, vou pegar no mesmo problema e fazer a pergunta: e se? E se, em vez de 6 alunos, fossem 7? O raciocínio da Mariana podia ser generalizado ou não? E se, em vez de 6 alunos, fossem 125? Podia resolver o problema usando o raciocínio da Mariana ou não? Se eu conseguir responder a estas questões, eu estou efetivamente a mostrar que eu entendi qual é a matemática que está por detrás. E não fiquei pegado, não fiquei com o meu raciocínio apenas olhando para a resposta, para a coisa, para a representação que está ali na Mariana. E se em vez de 5 barras fossem 6? E se em vez de 5 barras fossem 7? E se em vez de 5 barras fossem 125? E agora, pensando nos alunos mais velhos. E se em vez de A alunos fossem B? E se em vez de X barras fossem Y? Haveria diferença no problema? O problema era mais fácil ou mais difícil? Porque se eu dou um problema aos alunos, muitas vezes nós temos que decompor o problema em problemas mais simples para os alunos poderem entender. Mas eu posso usar este problema da Mariana com crianças desde o primeiro ano dos anos iniciais até o ensino superior, para discutir coisas diferentes. Porque se o raciocínio da Mariana, se alguém me diz, o raciocínio da Mariana é generalizável. Ok, qual é a minha pergunta seguinte? Prova. Demonstra que o raciocínio da Mariana é generalizável. E onde é que eu já estou? Estou num curso de álgebra em que eu estou a discutir a demonstração. E, portanto, o raciocínio da Mariana é muito semelhante a uma coisa que eu me recordo lá da história, da matemática. É verdade. É exatamente o método dos camponeses russos. Que a Mariana não sabe, não fazia a mínima ideia do que era essa coisa, mas o raciocínio que está por detrás da forma de dividir é o que nós chamamos de métodos camponeses russos para a divisão. E se nós pensarmos, a forma de dividir as barras da Mariana é, portanto, nós dividirmos, que foi uma das vossas respostas, vou dividir todas as barras em 6, que está aqui, cada uma das barras em 6 e dou 1/6 a cada um dos alunos e, portanto, a resposta é 5/6. A resposta da Mariana é 1 meio mais 1 quarto mais 1 12avo, continua a ser 5/6.
ambas as respostas são generalizáveis. Portanto, o primeiro, independentemente de quantos alunos eu tenho, eu posso dividir pelo número de alunos e dar uma dessas partes a cada um dos alunos. Mas o segundo também é generalizável. Eu preciso fazer aqui umas operaçõezinhas para dar significado ao que tenho aqui, mas efetivamente a resposta da Mariana é a que me dá uma melhor aproximação ao resultado final. Para qualquer para qualquer quantidade de barras e de alunos, eu consigo sempre resolver o problema usando a resposta da Mariana. Portanto, eu consigo demonstrar a generabilização do raciocínio matemático, que é algo essencial na matemática. Dar significado ao que fazemos, mas não ficar pegado àquela coisa naquele momento. Se eu efetivamente entendi, eu vou ampliar para outros contextos e para outros problemas e para outros lugares. Para terminar, a questão de... O que é que eu tinha aqui? Se eu vou trabalhar um determinado... Portanto, eu dou um exemplo no âmbito das frações, de um problema específico, e o objetivo é discutir o nosso conhecimento matemático. Claro que eu, enquanto professor, numa formação de professores, não posso ficar nessa discussão do conhecimento matemático, e no passo seguinte tenho de discutir, ok, já fizemos uma discussão do conhecimento matemático, agora o que é que eu vou fazer efetivamente na sala de aula? E normalmente eu assumo o papel da Mariana e peço que as perguntas que seriam feitas à Mariana sejam feitas a mim, os recursos que iam ser usados sejam usados comigo, em que eu sou a cobaia que vou servir de elemento de treino para efetivamente discutir a implementação da prática. Porquê? Porque eu vou responder exatamente aquilo que não vai ajudar na discussão. Ou seja, para aprofundar cada vez mais o nível do conhecimento interpretativo e da melhoria da prática da matemática do professor. Portanto, o que nós temos que pensar é, para cada um dos tópicos, para cada um dos contextos em que temos, que problemas é que nós vamos formular, que recursos é que eu vou usar e com que intencionalidade é que eu vou usar esses recursos, por que ordem é que eu vou dar os problemas e, no caso particular, qual é a ordem que eu vou fazer a discussão? Discuto a Mariana em primeiro ou discuto o outro em primeiro e porquê? E isto leva-nos a pensar que formação de professores é que nós temos que exigir para que efetivamente estejamos em condições de dar oportunidade aos alunos de entenderem a matemática. Porque tradicionalmente a formação de professores tem-se focado em duas dimensões. Ou que eu chamei bons resolvedores de contas, que é o saber fazer. Eu sei fazer, eu sei as regras e, portanto, posso ensinar. Ou aplicadores de metodologias ou de jogos. E às vezes nas duas coisas juntas, mas raro haver essa junção. Se é na licenciatura, essencialmente, portanto, quem fez na licenciatura ou quem fez a licenciatura, essencialmente é o primeiro caso, os bons resolvedores de contas. Se é nos anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, essencialmente os aplicadores de metodologia que se esquecem da matemática. Portanto, o que é que nós temos que pensar e como é que temos que pensar a formação de professores, de modo a efetivamente, e daí vem a provocação, de efetivamente formar professores que ajudem os alunos a entender. Porque ensinar com e para o entendimento é muito mais difícil do que ensinar a regra. Porque ensinar a regra todos nós sabemos. Porque nós aprendemos assim. Agora, o que é que nós temos que exigir que nos ensinem a fazer de forma diferente para que nós possamos fazer de forma diferente. E eu dei um exemplo de frações. Mas agora temos um problema muito sério, que é, se muda o tópico, muda toda a discussão. Dentro do mesmo tópico, eu dei o exemplo da Mariana, mas se eu desse o exemplo da Sofia, a discussão ia ser outra. Se eu desse o exemplo da Madalena, a discussão ia ser outra. Portanto, que tipo de discussão é que nós efetivamente podemos fazer e o que é que nós temos que exigir dessa formação para que possamos fazer diferente daquilo que fizeram connosco. E essa é uma premissa que para mim me é muito cara, porque
Comigo, o que fizeram comigo, eu não quero eu não quero fazer com os outros o que fizeram comigo. No sentido de, esta é a regra, aqui está um conjunto de exercícios. Quando acertares, beleza, próxima regra. Se não acertares, mais um conjunto de exercícios até que memorizes e que acertes. E eu termino por aqui. Tinha mais algumas coisas, mas termino por aqui para pensarmos que formação é essa que nós queremos e qual é a nossa obrigação social para fazer essa exigência, quer seja na formação inicial, quer seja na formação contínua nas prefeituras, porque há muita prefeitura que gasta verba e muita verba em formação, mas que pouco contribui para a nossa prática matemática, contribui para a nossa formação pessoal, mas não contribui muito para a nossa prática matemática, e quer inclusivamente no Estado. Portanto, o que é que, e nas escolas particulares, que tipo de formação é que nós efetivamente queremos, porque se há verba a ser gasta, que seja bem gasta. E termino por aqui. Professor, muito obrigado. Eu chego a ouvir as palmas aí do pessoal, batendo palmas aí, né? E a gente fica muito feliz, né? Apesar veja bem, um momento difícil como esse propiciou que a gente tivesse esse encontro. E, com certeza, se vocês que estão nos vendo aí foram edificados aí, metade do que eu fui, tá bom demais. Absurdo, muito bom mesmo, certo?